Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre guardar dinheiro, sobre o que é que envolve essa frase do eu preciso guardar para ter. O que será que significa verdadeiramente essa palavra dentro de nós? É sobre isso que nós vamos falar, é sobre esse mistério que nós vamos revelar aqui no vídeo de hoje. Vamos lá? Primeiramente, eu quero falar para você, deixar bem claro para você, essa história do guardar. Quando a gente fala em guardar, a gente está, na verdade, o cérebro da gente, ele tem uma chave. E essa chave, ela guia todos os nossos sentidos e todas as coisas que a gente quer fazer durante a nossa vida e durante o nosso dia a dia, né? Então, qual é a chave do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, inclusive tudo aquilo que a gente acredita? A chave são os nossos pensamentos. E esses pensamentos que geram sentimentos. E esses sentimentos que geram as nossas emoções e que vão se transformar naquilo que a gente vai ter. O que significa isso? Significa que guardar, quando a gente fala que eu quero guardar, porque tem pessoas que desejam guardar demais. Você conhece alguém assim? Conhece alguma pessoa que deseja fazer de tudo para que ela não gaste? Ela recebe o seu dinheiro e ela guarda, ela quer guardar, ela não... Ou então, ela quer tanto guardar, mas ela não consegue, né? Alguma coisa acontece e ela tem que acabar gastando. O que acontece com isso daí? É o pensamento. O que significa guardar? Guardar é o medo de ficar sem. O que é o medo de ficar sem? O medo de ficar sem é medo de acabar. Medo significa escassez. Ou seja, é uma insegurança. É aquilo que é gerado dentro de nós. Se você ainda não sabe disso, se você ainda não entendeu que nós somos pura energia e que tudo aquilo que nós queremos é o que nós temos e tudo aquilo que nós somos é o que nós temos, então você vai começar a entender o porquê que a sua vida, o seu dinheiro não fica dentro da sua carteira, não fica no seu banco, ele desaparece. É simples. Por causa do medo, da insegurança. Tudo que é medo, tudo que é insegurança, gera um sentimento dentro de nós de perca, de escassez, de medo de ficar sem. Então, da onde é que vem esse medo da escassez, esse medo de ficar sem? Segundo os estudos de Lau e Heinrich, nós temos os nossos traços de caráter. Desde quando vem isso? Desde que nós estamos na barriga da nossa mãe. E nós temos 5 traços de caráter, e quem já conhece o meu canal, já conhece as coisas que eu falo por aqui, sabe sobre os 5 traços de caráter. E o medo, ele está centralizado no primeiro traço de caráter. E esse traço de caráter, ele evidencia o quê? Os medos, as inseguranças. Por quê? Porque você está, a fase em que o bebê está dentro da barriga da mãe. Veja que quando nós somos gerados, nós somos gerados perfeitos, sem problema nenhum, tanto mental quanto espiritual, se é que você está me entendendo. Quando você começa a sua geração e começa a ser formado seu sistema nervoso central, aí começa todo o problema. Por quê? Porque daí você começa a captar, você começa a sua experiência humana, você começa a captar todas as coisas que estão acontecendo à sua volta. E com o tempo você vai deixando de... você vai esquecendo a sua experiência espiritual. Você vai esquecendo de onde você vem, quem te criou. Você vai esquecendo todas essas coisas sobrenaturais para viver essa experiência humana que você vive. Então, olha só, dentro da barriga da sua mãe, você começa então a sentir tudo que ela sente. E se ela sentia medo de ficar sem alguma coisa, se ela sentia medo de perder algo, se ela sentia medo de ter o bebê e não saber o que fazer, de não saber com quem deixar, isso gera um medo e essa criança começa a pegar todos os medos para ela. E se essa mãe tinha muito medo, se a sua mãe tinha muito medo, realmente você se transformou em alguém extremamente incapaz
né? De tomar decisões audaciosas. E aí nós podemos associar com um outro traço de caráter, o traço de caráter que gera humilhação. Então você pode ter os dois conjuntos de traços de caráter junto, e aí você vai ter, primeiro, o medo da rejeição e o medo da humilhação. E nesses dois traços de caráter, quando eles são associados, então fica aquela pessoa que só falta morder a unha para não gastar dinheiro, né? Só que aí gera mais problemas ainda. Por que eu falo isso? Porque quanto mais medo você tem, menos você vai ter. Menos coisas você vai ter. Quanto menos você se sente merecedor, menos você vai ter merecimento de ter. Por que eu estou dizendo isso? Todos esses traços de caráter, todas essas coisas que eu vivo ensinando e falando aqui para você, eles fazem parte do ser humano, Mas você não é só um ser humano, você também é um ser espiritual. Ou seja, nós temos que ter esse equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual. Se você não tiver equilibrado o seu emocional e o seu espiritual, sua vida vai para água abaixo, porque você é aquilo que você sente. Você materializa aquilo que você sente. Ou seja, você tem aquilo que você é. E não é assim, ter para ser, e sim ser para ter. Você está me entendendo o que eu estou falando? Isso é muito profundo. E é um problema sério do ser humano, porque as pessoas não entendem isso, que existe uma junção. E é sem essa junção, sem você compreender que você precisa desse equilíbrio, você nunca vai conseguir ter tudo aquilo que você deseja ter. Então, nada mais é que quando você sente que você vai ficar sem, você está sentindo o quê? Rejeitado. Por que você vai se sentir rejeitado se você ficar sem? Você vai se sentir rejeitado pela sociedade, você vai se sentir rejeitado por você mesmo, porque você não conseguiu ter e fazer aquilo que você queria, e aí de repente você se sente rejeitado. Ou você também se sente muito humilhado, né? Porque se você não conseguiu o que você queria, então a humilhação vem na sua cabeça. Bom, mas tudo isso é uma forma de alienar você. Tudo isso é uma forma de deixar você fora do mundo espiritual, fora daquilo que Deus, do Criador, fez para você. O que é isso que eu estou falando? Sim, se você for estudar, se você for perceber como é profundo o ser humano não é só humano, você vai perceber que nós temos duas vozinhas. Isso eu sempre falo para os meus alunos, nós temos a vozinha do lado bom e a vozinha do lado ruim. Nós temos as duas metades dentro de nós. Deus está dentro de você. Como também tem aquela parte ruim que está dentro de você também. E ela quer porque quer puxar você para baixo. Ela quer te alienar. Ela quer deixar você distante daquilo que é a verdade, do perfeito, da boa, perfeita e agradável vontade que é do Criador, vontade que é de Deus, ver você feliz, ver você ter tudo aquilo que você deseja. Mas não é assim que acontece. Essa vozinha ruim, eu costumo chamar, você pode chamar do que você quiser, eu costumo chamar essa vozinha do inimigo. E essa vozinha do opositor do Criador, ela fica querendo nos alienar, nos distanciar de tudo aquilo que é pra gente. E uma das formas que ela usa, e que usa demais na nossa vida, é esse medo. O medo da rejeição, o medo da humilhação. Porque você tem medo de você ficar sem, então você se sente rejeitado. E para que você não se sinta rejeitado, então vamos guardar o dinheiro. Vamos guardar, porque assim nós não vamos ser rejeitados nem pelo mundo, nem por nós. Isso é o seu subconsciente, inconsciente, como você quiser dizer, tá? Mas não é bem assim que acontece. Porque quando você se sente humilhado, quando você se sente rejeitado, quando você tem esse medo de sentir essas coisas, mais coisas vão acontecer para que você volte a sentir essas coisas. O que eu estou falando? Nós somos energia. Você atrai aquilo que você sente. Então, se você sente medo, é aquilo que vai acontecer para que você sinta mais medo. Para que você sinta mais medo.
Então, nada mais acontece na nossa vida que um grande domínio do inimigo nas nossas mentes. Nas nossas mentes. A sua mente pode estar sendo dominada sim. Às vezes você fala, imagina que loucura que essa mulher está falando. Vai estudar. Comece a pesquisar. Comece a entender que você não é só o que você vê. Você é muito mais que isso. Por isso que eu sempre falo. E se você não me segue lá no Instagram, me siga lá no Instagram, que eu sempre coloco diariamente mensagens, explicações sobre esse equilíbrio emocional e espiritual que a gente tem que ter. Lembrando que a mente de escassez faz. Essa mente de escassez, ela gira como se ela estivesse sempre em um círculo vicioso. O que esse círculo vicioso faz na sua vida? Quando você se sente escasso, você guarda. E aí você tem reservado lá na sua caixinha um pouquinho de dinheiro. Beleza. Só que, como a vida quer realizar aquilo que você sente, medo de ficar sem, alguma coisa quebra. Quando alguma coisa importante sua quebra, o que você faz? Você pega o dinheiro da sua caixinha e você vai consertar. Ou seja, você fica sem aquilo que você tinha guardado. Bom, escassez é isso. Medo de escassez é gerado, então, desde a barriga da sua mãe. Esse medo excessivo de perder, ele vai ser mais fortificado ainda, diariamente, pela vozinha ruim que fica na sua mente. A vozinha do inimigo, que fica ali falando para você. Você precisa guardar, porque você vai perder. Você precisa guardar, porque você vai perder. E quando você guarda alguma coisa, então, quebra, para que você cumpra aquilo que você acha que realmente acontece na sua vida. Então você sai falando para todo mundo, eu não consigo guardar nada, porque todos os meses alguma coisa quebra. Isso acontecia comigo aqui em casa. Todos os meses, quando eu pensava em guardar um pouquinho de dinheiro, quando sobrava alguma coisa, porque a maioria das vezes não sobrava, então quebrava alguma coisa. Quebrava carro, ou aparecia uma conta que eu nem lembrava que existia, mas de repente alguém me cobrava, então eu ficava sem aquilo que eu tinha guardado. Por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitada, medo de ser humilhada. Então esse medo fazia com que eu perdesse as coisas que eu tinha. E se isso acontece com você, você tem que se libertar também. Então, existem várias formas que eu vou falar nos próximos vídeos para que você possa se libertar disso e comece a crescer de acordo com aquilo que você acredita que você merece, com aquilo que você acredita que você pode ter, que você acha que está bom para você, ok? Sempre lembre disso. Se você pensa que você vai ficar sem, algo vai acontecer para que você realmente fique sem. Você tem que trabalhar o seu emocional para que você saia desse círculo vicioso, saia dessa alienação que o inimigo tem colocado na sua mente, para que você consiga então ter a vida que você merece, ok? Então um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.